Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Estamos aqui neste momento a conversar com Maulana Ali, a nos trazer aqui um tema muito importante. Este tema que tem a ver com relações familiares, relações estas que, de certa maneira, ultimamente, nos últimos tempos, as relações familiares têm estado bem minadas ou está ficando difícil as pessoas juntarem, terem umas relações familiares cordiais durante uma década e acima de, ou mais que isso, porque se não é irmão com irmã que está em confusão, é pai com filhos que está em confusão, ou é mãe com nora que está em confusão, então tem sido uma confusão, um atropelo muito forte a esse respeito. É por causa disso que nós vamos conversar aqui com Maulana Ali, mas antes não se esqueça de subscrever-se ao nosso canal e dar seus likes, comentários a respeito disto, e esperamos que tudo corra bem. Maulana, estamos a falar de relações familiares, um ponto muito importante para manutenção da paz de relações uterinas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer mesmo Allah subhanahu wa ta'ala pelas dádivas que tem nos concedido. E em seguida, enviar saudações ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele que foi enviado neste mundo como o selo da profecia, também como uma bênção, uma misericórdia para toda a humanidade. Falando sobre o tema, em primeiro lugar, gostaria de começar dizendo que, com palavras de Imam Al-Ghazali, rahmatullahi alaihi, foi um grande filósofo, ele diz que o mal de todas as doenças sociais é orgulho. E em diante ele diz: concorrem para o orgulho 4 motivações. Primeiro, as pessoas podem se orgulhar através da sua linhagem familiar. Se a pessoa vem de uma linhagem considerada uma linhagem de elite, isso torna-se um motivo de orgulho na família. A segunda coisa é a beleza. As pessoas que se acham de se apresentarem de uma boa maneira, são mais bonitos também. Isso faz com que eles se orgulhem depois a força e a riqueza. Esses são um dos problemas que fazem, se as pessoas não gerirem essas dádivas, são dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala, mas se as pessoas não gerirem, isso vai promover um ambiente não saudável dentro da família ou dentro da sociedade. E essa sociedade, estamos a falar de relações familiares. Quais são as ações que minam esta relação? Ou uma boa relação? Sim, como eu dizia ao antemão, as coisas que minam, os motivos que minam essa relação são isso. Primeiro, quando eu dizia da linhagem, como por exemplo, vou falar num contexto islâmico, como sendo uma televisão islâmica, aquele que é o contexto islâmico, que muitas pessoas podem se orgulhar através da linhagem, mas é bem claro que vir de uma linhagem pura é uma dádiva, mas devemos saber isso, que afinal de contas, perante o Islã, se essa linhagem não ser velada, não ser gerida de uma boa maneira, essa linhagem não vai beneficiar. Sim. Como, por exemplo, um exemplo concreto, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz para Sayyidina Nuh alayhi salatu wa salam, no Sagrado Alcorão, quando Allah subhanahu wa ta'ala mandou o castigo, mandou o dilúvio, e as pessoas ficaram afogadas, e Sayyidina Nuh alayhi salatu wa salam invocou Allah subhanahu wa ta'ala dizendo: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Quando Sayyidina Nuh alayhi salatu wassalam viu o seu filho a se afogar com aquelas águas, correu, invocou Allah subhanahu wa ta'ala, disse: Allah subhanahu wa ta'ala, meu filho faz parte da minha família. Inna bini min ahli wa inna adaka al-haqq, e a tua promessa é exata, wa anta ahkamul hakimin, você é o mais justo do justo. Quer dizer, filho de Nuh alayhi salatu wassalam é parte da linhagem de Nuh alayhi salatu wassalam. E a promessa de Allah subhanahu wa ta'ala qual era? Que Allah subhanahu wa ta'ala iria proteger a família ou a linhagem de Nuh alayhi salatu wassalam. Mas, segundo este ayat, quando Allah subhanahu wa ta'ala mandou aquele dilúvio, aqui ficamos a saber qual foi a resposta de Allah subhanahu wa ta'ala quando Nuh alayhi salatu wassalam disse que o meu filho faz parte da minha família. Allah subhanahu wa ta'ala diz: innahu laysa min ahlik, seu filho não faz parte da sua família. Innahu amalun ghayru salih, porque as suas ações não são ações corretas.
Então aqui podemos concluir, estimados ouvintes, que apesar de você sair de uma linhagem pura, uma linhagem da elite, mas se você não se comportar de acordo com os ensinamentos do Islã, da linhagem, dentro da linhagem, então essa linhagem não irá te beneficiar em nada. Ok. Agora, possíveis soluções. Como é que nós podemos ter uma linhagem boa, uma linhagem com relações familiares que tem o mesmo padrão? Quais são as soluções? As soluções disso, como eu dizia, pronto, antes de prosseguir para as possíveis soluções, queria trazer também um outro fenômeno que faz com que as pessoas se orgulhem, é a riqueza. Por exemplo, as pessoas ricas, numa família onde existem certas pessoas que são ricas, eles às vezes tentam zombar os outros, aquelas pessoas que aqueles menos favorecidos. Aqueles menos favorecidos, porque, por exemplo, nós vemos todos os dias quando surge alguma infelicidade ou são dias de festa, existem aquelas pessoas na família que quando falam, eles querem que as pessoas escutem e obedeçam aquilo que eles estão falando. Isso porque eles se acham que são autossuficientes ou são monopolizadores. As pessoas devem ouvir a eles porque eles têm possibilidades. Mas isso também é uma das coisas que pode minar o ambiente dentro da família. Por quê? As pessoas que não têm mais possibilidade começam a se achar talvez são inferiorizados, estão sendo menosprezados, e do momento em aquelas pessoas vão pondo uma ditadura. Então, indo para as possíveis soluções, as possíveis soluções é o mesmo seguir o Sagrado Alcorão. Se Allah subhanahu wa ta'ala agraciou você com riqueza, hoje és um patrão, és um empresário, tu deves saber que tens também suas responsabilidades, tens seus deveres perante aquelas pessoas que não possuem possibilidades. O que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Alcorão quando fala disso sobre aquelas pessoas que têm posse? Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ahum yaqasimuna rahmat rabbik, será que são eles que dividem, que partilham a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala? E Allah subhanahu wa ta'ala dá a resposta: Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Que na verdade nós partilhamos, nós dividimos o seu sustento ou o seu meio de sobrevivência. Warafa'na ba'dahum fawqa ba'd. Elevamos outro em degraus em relação aos outros. Mas com que objetivo? Para que os outros possam servir a eles. Significa, se você tem possibilidades, és um empresário, és alguém da elite, existe alguém que está abaixo de você, além de você zombar aquela pessoa, tu deves velar sobre aquela pessoa. Pensar que se eu tenho alguma coisa que me agraciou com isso, é Allah subhanahu wa ta'ala, e o meu dever é de fazer com que aquelas pessoas saiam da situação em que elas se encontram. Porque, imaginemos, se todos nós fôssemos ricos, o que poderia acontecer, meus caros irmãos? Ninguém poderia trabalhar para o outro. Sim. Porque existem trabalhos que o rico não pode fazer, acha que é complexo fazer. Por exemplo, desentupir uma fossa. Por mais que você seja rico, tens todo o dinheiro, a sua fossa já está entupida, mas quer alguém para desentupir. Então o que podes fazer? Deves chamar alguém, desentupir e dar algum dinheiro. Então imaginemos, se todos fôssemos da mesma classe social, o que poderia acontecer? Ninguém poderia prestar serviço a uma outra pessoa. Então é isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا, que elevamos outros em degrau além dos outros para que eles possam servir aos outros. E desta maneira, servindo uns aos outros, há de haver um ambiente de harmonia dentro da família e dentro da sociedade. Dentro da família e dentro da sociedade, assim diz Maulana Ali. E nós vamos trazer aqui agora, Maulana, como é que a nossa sociedade se comporta a este tipo de clima, dias de hoje? Nos momentos em que nós vivemos, esses problemas cada vez mais estão aumentando. Como, por exemplo, quando nós falamos da linhagem, hoje em dia, existem certas classes, certas tribos que se consideram de ser tribos da elite ou tribos que são além da elite, como posso dizer, são tribos ou então uma linhagem pura. E essas coisas fazem com que essa tribo não pode contrair matrimônio com alguém daquela outra tribo. Se for a contrair matrimônio, então aí vai ser o motivo. Aquela pessoa, se o homem foi casar, um homem de uma linhagem pura, de uma tribo,
foi casar com outra tribo que não é considerada uma tribo pura, então é o motivo dele ser desprezado. Como, por exemplo, não só acontece agora, são coisas que nós trazemos de gerações em gerações, vamos transferindo na história, como, por exemplo, existem tribos, os indianos dizem, tem Memanes. Tem Memanes, tem Brahmanes, tem... É verdade. Então, o Xisti, Casti, Catriz. Exatamente. Então, isso que acontece. Um Meman, por exemplo, nós ouvimos, não pode casar com alguém que é de uma outra tribo. De uma outra, sim. Vai ser um motivo de aflição, tristeza dentro daquela família. E nós também, Moçambique, também... podemos deixar... Os do litoral se casam com os do Planalto. Do Planalto. Além disso, se nós formos a ver na província de Zambésia também temos essa discrepância. Esse aqui é Lomé, não pode casar com Machuabo, esse aqui é Machuabo, não pode... Pronto, são coisas que acontecem, mas eu creio que acontece mais naquelas sociedades, naquelas famílias que não têm um ambiente religioso, mas os que têm um pouco de noção sobre a religião, esses problemas cada vez mais estão se ultrapassar. Estão se ultrapassar, mas apesar de sentir um pouco mais, alhamdulillah, cada vez mais estão se ultrapassando. Ok. Agora, Maulana, o que recomenda? Esta situação, como estamos a falar de tribalismo, será a mesma que vem no Corão do povo de Bani Israel quando subestimava o povo do árabe? É a mesma situação, sim, porque a subestimação, o que houve ela foi de racismo, que eles não poderiam aceitar os outros, como eles diziam, são coisas que aconteciam desde os tempos remotos. É a mesma situação que aconteceu, sim, nem mesmo quando o profeta sallallahu alaihi wasallam surge como árabe, os judeus não aceitaram eles por causa de quem? Por causa do racismo, que esse deveria aparecer dentro do seio da nossa sociedade, no nosso seio familiares. Acaba sendo a mesma doença. Acaba sendo a mesma doença, por isso são coisas que se transferem de geração para geração. O que recomenda, Maulana, para este pessoal, este grupo que acha é importante que o outro? Qual é a recomendação que tem? E qual é a recomendação que dá também os tais desprezados? As duas classes. A recomendação, primeiro vou começar aqueles que se acham que são mais importantes em relação aos outros, isso é falta de conhecimento. Porque o Corão é tão bem claro, o Hadith nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam também está claro. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Que os seres humanos nós criamos de macho e fêmea, os dividimos em tribo e clãs. E inna akramakum inda Allahi atqakum, que o mais honrado entre vós é aquela pessoa que tem piedade. Allah subhanahu wa ta'ala aqui não denominou nenhuma raça, não mencionou que o mais honrado entre vós é o indiano, é o branco, é o africano, mas Allah subhanahu wa ta'ala, o que ele diz? Que o mais honrado entre vós é aquela pessoa que tem taqwa. Quer dizer, o que pode me diferenciar eu e você, eu um outro irmão, somente é a piedade. A aproximação que nós temos não com tem nada a ver com a cor, com a altura, com o corpo, com a língua. Com a altura, com o dinheiro. Se nós formos a falar de dinheiro, meus caros irmãos, tu podes ser tão rico hoje, mas como um teólogo diz, tu vais perceber que não és rico quando chegar à altura da sua morte. Vais perceber que não és rico. Quando chegar também na hora da sua morte, vais perceber que você não é nenhum bonito. Quando chegar na altura da sua morte, vais perceber que tu não és nenhum famoso. Como, por exemplo, meus caros irmãos, a morte é um elemento que pode erradicar todos esses nossos problemas que nós temos, essas doenças mentais, sociais que nós temos. Como, por exemplo, quando alguém morre, um grande empresário morreu, a primeira coisa que ele perde é a fama, é o nome. O que acontece quando alguém morre? Já não é mencionado o nome, não é mencionado o título que é empresário. O que eles dizem? O corpo do fulano já chegou. O corpo do fulano será dado banho na mesquita X, na mesquita central. Já não vamos falar o corpo o empresário Banu. O nome já desapareceu. O título também já desapareceu. A partir dali tudo acabou. A partir daí tudo acabou. Então nós podemos ver que, afinal de contas, essas doenças que nós temos, a morte é que pode erradicar todas essas coisas.
Como, por exemplo, temos uma grande lição, um Khalifa, Harun al-Rashid, rahmahullah alayhi, ele foi um grande rico, mas também foi um servo piedoso de Allah subhanahu wa ta'ala. O que ele fez? Quando ele estava à beira da morte, ele disse para aquela pessoa que lhe serviam, os seus ministros, Uridu an ara qabri alladhi udfanu fihi, que levem-me para aquele local por onde eu serei sepultado. Os seus ministros ficaram admirados. Levaram a ele, foi pedido, levaram a ele até o cemitério. Quando chegou no cemitério, foi apontado que você vai ser sepultado aqui. Então ele disse, olhou para o céu, disse, Ya man la yazulu mulkuhu irham man qad zala mulkuhu. Porque naquela altura ele viu que afinal de contas já não era mais rico, não era mais poderoso, não era mais rei. O que ele disse, Ya man la yazulu mulkuhu irham man qad zala mulkuhu. Ou você cujo o reino não tem nenhum fim, tenha misericórdia perante aquelas pessoas cujo o seu reino um dia vai terminar. Allahu Akbar. Ele olhou para o seu redor e disse, Aina al-mal? Onde que está a minha riqueza? Aina sultan? Onde que está o meu reino? Depois ele disse, recitou o ayat de Surat al-Haqqa, Ma aghna anni maliya. Na verdade, hoje, o dinheiro não me beneficiou. Halaka anni sultani. O meu reino já está destruído. Então, isso que eu dizia, que afinal de contas, a morte é que vai nos trazer elementos concretos que afinal de contas não somos bonitos, não somos ricos, não somos nada. E esses fatores todos, esses vetores todos, são que nos levam a buscar, a cortar laços familiares, a cortar relações familiares. Mas uma pergunta que não quero calar aqui, Maulana, será que o racismo um dia vai terminar? Como a gente dizia na semana passada, que racismo é um problema que não posso afirmar categoricamente que vai terminar, mas segundo as tendências, parece que a tendência de mais aumentar mais. Há forte tendência do racismo terminar. Apesar da religião, das escolas, educação cívica. Apesar de tudo, mesmo aquelas entidades que dizem estar lá para combater o racismo, eles são as primeiras pessoas. Por exemplo, o Ocidente está lá a lutar contra a violação dos direitos humanos, a lutar contra o racismo, mas afinal de contas, indiretamente, eles vão fomentando o racismo. Nós assistimos, quando assistimos jogos de futebol, no racism, mas um dia depois, vimos, não, o jogador X, havia lá zombaria, as pessoas lá cantavam slogan de racismo. Afinal de contas, são as mesmas pessoas que põem slogan no racismo, mas eles mesmos, indiretamente, fomentam o racismo. Mas, Maulana, também eu tenho uma pergunta. O africano parece também estar na dianteira do racismo. O africano, falo o negro, ele como negro não se sente feliz ter uma mulher negra. A tendência de casar uma mulher mulata, casar uma mulher mais clara. Não será ele a subestimar a procura de racismo? Prontos, é uma situação também que tanto me preocupa. Quando o africano, muitas das vezes, certas pessoas que não se sentem à vontade com sua própria cor. Sim, certas pessoas pensam que casando um africano, por exemplo, em concreto, falamos do africano, ele sente, quando ele tem dinheiro, sente-se que se casar com uma mulher negra da sua raça, já não tem dinheiro. Já não tem dinheiro, então ele quer mostrar que, afinal de contas, ele tem possibilidade, então deve casar uma mulher também de uma outra raça. Será? Sim, mas nós temos irmãos, por exemplo, indianos, não é? Nem que seja maldade ou com muito dinheiro, ele prefere a raça dele, a língua dele, o povo dele. Mas o africano não é assim. O africano, basta ter dinheiro, como o Maulana está a dizer, já está à procura da branca, está à procura da raça, não atirando pedra para ninguém, mas ele quer diferenciar a cor. A que se deve isso? Uma das coisas, por exemplo, sempre o que eu tenho na minha mente, as pessoas podem discordar, isso não é hadith, não é do Corão, apenas o meu pensamento que eu tenho. Sim. Sim. Quando o dinheiro não é acompanhado de educação, esse dinheiro não é bem gerido. Quando o dinheiro não é acompanhado com a educação, o dinheiro é mal gerido. Você acaba procurando o que você não consegue gerir. Tens dinheiro, queres comprar um carro de Mercedes. Tens dinheiro, queres comprar uma mulher de uma outra raça. Até vai buscar, não vai na Nigéria, vai para Espanha, vai para
Europa buscar, vai para a Ásia. É verdade. Estás a trazer aqui, tens que pedir, tens que pagar tudo só para gastar seu dinheiro. É verdade. Então, a questão que existe é essa. Um africano que não tem educação, quer dizer, não tem um nível acadêmico tão adequado que possa lhe permitir ele pensar nas coisas tão profundas. Ele, quando tem dinheiro, a primeira coisa que ele pensa, acha que a maneira dele exibir o seu dinheiro é ir, não sei lá, para os Estados Unidos, ir para onde, para Cabo Verde, trazer uma morena, trazer uma mulata. Ele pensa que estando ao lado de alguém de uma outra raça, ele então... A hegemonia sobe. Yeah. Porque a Molana, aliás, Molana não, Molana, vamos falar Molana porque são pessoas que estudaram o Corão, não é? Têm conhecimento. Vão até Brasil buscar lá. É verdade. Vão casar lá. E depois quando vem cá já não quer casar a sua terra natal. Tens que ir buscar, eu tenho que buscar uma morena, como estava dizendo, cabelo comprido, você, seu cabelo é carapinha. Agora não sei se está à procura de mistura de cores ou que está a combater o quê. Por isso eu estou a perguntar, não será racismo isso? Se num outro contexto, talvez as pessoas, não sei, quando vão para o Brasil, há coisas que acontecem. Por exemplo, se nós somos pessoas do dino, somos teólogos. Se eu decidir encontrar um matrimônio, talvez não vou levar uma pessoa que não tem dino, porque eu temo que o nosso ambiente dentro do lar não vai ser um ambiente equilibrado. Então, tendência de quem? Levar alguém do mesmo nível social ou então alguém do mesmo nível acadêmico. Isso por quê? Para trazer um equilíbrio dentro do lar. Então, eu não sei, quando as pessoas vão para o Brasil, não sei, vão lá, que tipo de mulher vão levar? Vão levar uma alima? Vão levar uma advogada da mesma profissão como eles? Então, aqui é a dúvida que eu tenho. Mas, uma coisa que eu posso garantir, estimados irmãos, ou então estimados ouvintes, eu acompanhei um episódio quando eu estava em Lesotho, foi um tempo de Tarawih. Isso, se não me engano, foi em 2016. Um alim também, foi um alim, casou-se com uma mulher indiana. Então, e ele de onde? Ele foi um negro, um Mussuto. Um Mussuto de casa uma indiana. Uma indiana. Só, num certo dia, houve uma discussão. Depois, a mulher disse, marido. O marido disse, eu tenho muita paciência de tudo que você faz. Tu fazes muitas bujardas, mas eu sempre tento pacientar. Então, a mulher responde, marido, achas que tu tens mais paciência em relação a mim? Se eu tenho mais paciência, o fator de eu casar contigo como negro é uma paciência. Allah. Eu posso fazer. Então, a partir dessas palavras, nós podemos perceber que você casando com aquela mulher de uma outra raça, ou indiana, ou branca, se racismo está na cabeça dela, se ela não sai de uma família educada, ela vai pensar que está a fazer favor ao casar-se contigo, você como negro. É um favor. É um favor. Não é dever dela. Não é dever dela, porque essa é a realidade. Nós somos negros, mas devemos ter uma questão real, que a raça negra nunca teve nenhuma boa história. Até hoje não tem uma boa história, porque outros começam a dizer, não, aquelas teorias deturpadas que apareceram lá, que o ser humano provém do macaco, e aquele macaco era da raça negra, e através também do comércio triangular, o tráfico de escravos, que os escravos eram levados daqui... E o negro foi mais alvo? Daqui de África. Então, isso até hoje, isso foi discriminando mesmo a personalidade da raça negra. Até, se nós formos a ver, meus caros irmãos, o que pode acontecer hoje em dia, na África do Sul existe uma coisa que eles fazem, por exemplo, o Sayyidina Bilal foi Habashi, foi um negro da Abissínia. Então, existe lá certos grupos, são irmãos muçulmanos, eles dizem, quando não conhecem teu nome, eles nunca vão chamar, fulano X. Não, eles dizem, Bilal, se você for um negro, eles vão te chamar de Bilal. Isso porque Sayyidina Bilal foi um negro, então você está no meio. Não acaba sendo uma chamada, um chamamento pejorativo? Não sei do contexto dele, mas daquilo que eu analisei, que eu tirei conclusões, achei que esse é um chamamento pejorativo, é uma zombaria, porque não conheço meu nome. Eu sei, Akhi, ou Bai, como se chamam outras pessoas naquele ajuntamento. Mas eles chamam Bilal. Mas quando é alguém de uma raça branca ou indiana, não chamam de Bilal. Quando não conhecem, não chamam Muhammad. Então,
aqui são coisas que eu fui analisando até agora, não tenho conclusões mesmo que qual é o intuito, afinal de quais são as intenções daquelas pessoas. É quando Molana chega a responder, leva a responder que não tem certeza que o racismo será combatido na totalidade. É verdade. Porque cada vez mais que nasce cada geração inventa uma história, existe o racismo civilizado, disfarçado. É verdade. E isto também quebra laços, aliás, relações familiares. E além disso, existem certas mesquitas hoje em dia que eles pensam, marcaram como sunna que o negro deve ser um muadhin. Não pode ser imam. Não pode ser imam. Porque o lugar do negro é só aonde? A fazer adhan. Não pode estar lá em frente também a dirigir. Apesar das pessoas, a gente deve ter em conhecimento que, afinal de contas, ser um muadhin também é uma virtude. Existe lá variar com ser um muadhin. Mas ser imam é mais em relação a ser um muadhin. Então, existem certas mesquitas, não, aqui em Moçambique não tenho conhecimento se existe, mas lá fora do país, ainda aqui em África, essa parte de Botsuana, Lesotho, uma parte da África do Sul também existe esse problema. Aqui o muadhin deve ser somente um negro. Então, o imam deve ser um indiano. Às vezes há preocupação quando nesse dia se o imam não apareceu, entra lá um negro para dirigir o salat, é motivo de problema. Outros não aceitam. A consciência dele não aceita que, afinal de contas, um salat dirigido por um negro é válido ou pode ser aceito perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, são essas questões. Não estou a generalizar, mas são situações que acontecem no mundo em que vivemos. São situações que acontecem no mundo em que vivemos. Mais um episódio que nós fizemos com Molana Ali aqui a nos interpretar relações familiares aqui e quais são as motivações. Ele trouxe mais quais são a força motriz que quebra essas relações familiares. Esperamos que tudo corra bem para si também. Tenha um bom dia de trabalho. Quem estiver no hospital, rápidas melhores, e quem estiver nas celas, e rápida reinserção social, que Allah subhanahu wa ta'ala facilita. Até lá. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até no próximo programa.